Muitas pessoas veem a morte não como um fim, mas como o começo de algo muito mais importante. É um pensamento muito comovedor. Alguém como o Padre Pio teve uma vida que foi como uma viagem ao céu. Pouco antes de morrer, aconteceu com ele algo incrível, que deixou sem palavras todos ao seu redor. A saúde de Padre Pio não era boa em 1968, mas seu espírito era forte, era imóvel. Não queria deixar seu trabalho, embora estivesse fraco e muito doente. Não parou de ouvir confissões. Muitas vezes disse que queria morrer sem parar de fazer o trabalho de sua vida, suas orações e seu serviço. Imagine ele indo sempre mais longe e vivendo cada dia como se fosse o último. Nunca sabia se viveria um dia a mais. Então, todas as noites, quando se despedia dos seus irmãos caputinhos, lhes pedia que rezasse por ele ao Senhor. A morte não lhe assustava, mas podia senti-la, como uma sombra que sempre estava disposta a levá-lo. Por favor, clique no botão gostei e se inscreva no canal, se gostas do que estás vendo e se quer ver mais histórias como esta. Alguns meses antes de morrer, pediu que colocassem uma imagem de São José na sua cela. Todos os dias ele parava ali e olhava a imagem em silêncio. Pouco depois, descobrimos que tinha pedido a São José uma morte tranquila. Durante aquelas semanas, uma estranha calmaria invadiu o mosteiro. Muitas pessoas diziam que havia um silêncio misterioso nos corredores, nos quartos e em toda parte. Padre Pio rezava cada vez mais à medida que se aproximava seus últimos dias. Desde as orações que rezava quando criança em Petralcina, até o solene Pai Nosso, que rezou em sua cela, durante suas últimas horas. A oração lhe acompanhou sempre, nos bons e nos maus momentos. Toda a sua vida foi uma oração, uma conversa com Deus que nunca terminou. O Padre Pio sempre soube que seu tempo na terra era curto e que estava caminhando para o céu. Esperava com impaciência o dia em que estaria com Deus para sempre. Um dia escreveu ao Padre Agostinho para lhe dizer que estava cansado de viver na terra. Dizia que a sua vida aqui era uma amarga tortura e que a ideia de perder a Jesus era assustadora. Pouco antes de morrer, dirigiu-se aos seus superiores e lhes pediu humildemente que rezassem por ele. Foi o último ato de sua devoção ao longo da vida. Sua história não é só o fim de uma jornada, é também um lembrete de como a fé pode mudar sua vida e dar-te uma esperança que dure para sempre. Quando o tempo do Padre Pio na terra chegava ao fim, passou seus últimos momentos em uma profunda presença espiritual. Na noite antes de morrer, Pio renovou seus votos de ser franciscano, apesar de estar muito doente. Sussurrava Jesus, Maria, enquanto segurava o seu rosário, mostrando a força de sua fé. Por volta das 2:30 da madrugada, algo muito interessante aconteceu. O Padre Pio, conhecido por suas experiências místicas, teve visões que ninguém mais podia ver. Disse num sussurro: "Vejo duas mães." Poderia ser uma referência à Virgem Maria e à sua própria mãe, que também se chamava Maria. Esta falta de clareza deu às suas últimas horas um ar misterioso. No último dia, os estigmas que mostraram seu sofrimento espiritual começaram a desaparecer. As pessoas que estavam lá disseram que a balança estava caindo de suas mãos, o que significava que o milagre havia terminado. Depois da sua morte, os médicos não conseguiram encontrar nenhum sinal dos estigmas. Sua pele era lisa e saudável, o que os fez acreditar que Deus o havia ajudado. O quarto cheirava flor de laranjeira, que há muito tempo tem sido relacionado com Padre Pio. O funeral do Padre Pio foi muito luxuoso, o que mostrou o impacto que teve na vida das pessoas. Em torno de 100.000 pessoas vieram chorar por ele,
e de helicópteros se lançaram flores e fotos sobre eles. Sua última morada, uma cripta de granito sob o altar da igreja, continua atraindo pessoas que querem aprender de um homem cuja vida foi um canal de graças de Deus. Ele costumava dizer: posso ajudá-los mais no céu do que na terra. Cumpriu-se sua palavra, e seus discípulos ainda o seguem, e seguem seus conselhos. Sua missão continua após sua morte. O Padre Pio celebrava a missa em São Giovanni Rotondo, e o ar estava cheio de uma profunda energia espiritual. Foi um evento especial. Não era uma missa qualquer. Foi uma missa de ação de graças pela Rede Mundial de Grupos de Oração, que recentemente havia sido reconhecido pelo Santo Ofício de Roma. O Padre Pio estava muito contente, porque sabia que todo o seu trabalho para consolidar estes grupos tinha dado frutos e que agora funcionavam bem em todo o mundo. Ao se afastar do altar, se sentiu fraco e estava a ponto de cair, mas seus irmãos caputinhos o pegaram rapidamente e evitaram que caísse. Com tantos rostos na frente dele, a voz trêmula e quebrada de Padre Pio era a única coisa que poderia conectá-lo com seus filhos. Meus filhos, meus filhos. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Padre Pio olhou pela janela do mosteiro para abençoar as pessoas piedosas abaixo, apesar de que já estava muito doente. Com a ajuda de seus 2 irmãos, sua presença na janela demonstrou o quanto amava seus filhos espirituais. Naquela noite, por volta das 9 horas, o Padre Pio chamou o Padre Pellegrino pelo interfone, o que foi um momento muito comovedor. Quando o Pellegrino entrou, viu o Padre Pio chorando, o que era estranho para o monge, normalmente tranquilo. Peregrino se certificou de que tudo ia bem antes de voltar aos seus aposentos, depois de consolá-lo e dizer-lhe as horas. Durante esses tranquilos momentos de reflexão, Padre Pio disse que queria renovar seus votos religiosos. Recitou sua promessa de ser pobre, santo e obediente, com grande sinceridade. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio. Embora sofresse de artrite e sofresse muito, naquela noite aconteceu algo surpreendente. Uma grande mudança com respeito à frequência com que precisa de uma cadeira de rodas. O Padre Pio foi capaz de levantar-se e caminhar rapidamente até a varanda sem nenhuma ajuda. Quando chegou à varanda, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele estendeu a mão e acendeu a luz ele mesmo. Logo se concentrou em um ponto específico da varanda, como se pudesse ver além do que via. À noite, quando estava tudo muito tranquilo, o Padre Pio ficou de pé na varanda e olhou em frente, para onde levariam seu cadáver dentro de algumas horas. Só então, uma onda de enfermidade o golpeou. Estava fraco e não podia sustentar-se, então ele teve que voltar ao seu quarto imediatamente. Sua pele ficou pálida, o que era um claro sinal de que suas forças estavam acabando rapidamente. Repetia uma e outra vez: Jesus, Maria, mas sua voz estava ficando cada vez mais baixa. Na parede havia uma foto dos pais do Padre Pio, e à medida que piorava, lhe chamou a atenção. E disse com uma voz confusa: mas eu vejo 2 mães. Suas palavras ficaram suspensas no ar, enquanto desmaiou, devido a um forte ataque de asma. Como estava lutando tanto, o quarto ficou frio e sua respiração ficou mais difícil. Sua pele ficou fria e úmida. O médico chegou ao seu lado em questão de minutos e deu-lhe uma injeção e administrou oxigênio, para fazer sua respiração voltar à normalidade. Mas, à medida que o trabalho médico se tornou mais difícil, o mesmo aconteceu com o espiritual. Os caputinhos rezavam em voz alta: Jesus, Maria e José,
Vos dou meu coração e minha alma. Suas vozes eram tranquilas, o que se destacava sobre o caos que se vivia ao redor. O padre Paolo ministrou a extrema-unção, enquanto o padre Pio, que estava plenamente consciente do que estava acontecendo ao seu redor, lutava por respirar. Embora estivesse com frio e suando muito, parecia estar em paz. Uma injeção de emergência foi aplicada diretamente no coração, porque seu estado apontava para um ataque cardíaco. Em seus últimos momentos, a fé do Padre Pio não fraquejou. Enquanto perdia a capacidade de falar, seus lábios se moviam silenciosamente para formar o nome Jesus. Seus irmãos capuchinhos lhe chamaram, na esperança de ver algum sinal de reconhecimento. Abriu seus olhos pela última vez e os olhou com amor e um vislumbre de despedida. O Padre Pio morreu em paz às 2h30 da madrugada do dia 23 de setembro de 1968, enquanto segurava o seu rosário. Antes, no dia 20 de setembro, se celebrou o aniversário de 50 anos de seus estigmas. Foi um grande dia, e muitos de seus seguidores, que moravam longe, vieram para uma missa de madrugada para homenageá-lo. Foi um dia muito importante para eles. Para o Padre Pio foi apenas mais um dia dedicado à sua fé, e seguia fazendo as coisas que sempre havia feito: servir aos outros e rezar. Isto demonstrou o quão dedicado estava em seu caminho espiritual. Hoje é o aniversário de 50 anos de seus estigmas, e a missa na igreja foi um ato simples e reflexivo, muito alinhado com o que o Padre Pio queria. Não houve discursos nem grandes festas. Em seu lugar, houve uma tranquila celebração de fé e devoção. O santuário estava cheio de centenas de rosas vermelhas, que representavam a profunda devoção do Padre Pio à paixão de Cristo. As lindas rosas foram colocadas também no crucifixo, onde recebeu os estigmas em 1918. Foi uma emocionante homenagem aos 50 anos que passou carregando as chagas de Cristo. Aqueles que assistiram à missa ficaram comovidos com as lágrimas de dor e devoção do Padre Pio. Não só participou da missa, mas a viveu com cada um de seus movimentos e expressões, revivendo a morte de Cristo na cruz. Muitas vezes tinha lágrimas no rosto, que enxugava rapidamente com seu lenço. Por ordem de seus superiores, a missa foi breve, só durou 30 minutos. No dia seguinte, o Padre Pio havia morrido. Aqueles que assistiam à missa de aniversário e o Congresso Internacional dos Grupos de Oração ficaram chocados. Muitos de seus filhos espirituais ficaram com ele no final de sua vida, o que parecia um presente de Deus. Sim, o Padre Pio já pensava há muito tempo em quando morreria. Em 1966, ele disse à sua sobrinha Pia Forgione Penelli que não viveria mais que 2 anos. Mais tarde, ele disse a um amigo que morreria aos 81 anos, o que acabou sendo verdade. Estava muito seguro de que seu tempo estava a ponto de acabar. Inclusive, ele até roubou ao Padre Honorato, um colaborador próximo, para voltar logo de férias, para que a sua família e amigos pudessem estar com ele quando sua morte se aproximava. O Padre Pio teve visões do edifício erguendo-se ao seu redor. Ele disse à sua filha espiritual Josephine Bove que morreria quando estivesse terminada a cripta da igreja de Notre-Dame-de-Grâce, embora ele queria ser enterrado em um túmulo simples, em vez de uma grande cripta. Embora a nova igreja tenha sido concluída em 1959, a cripta só se terminou muito tempo depois, o que complicou ainda mais a história de seus últimos dias. O Padre Pio faleceu 16 horas depois de pronunciar suas últimas palavras. Deixou atrás de si um legado misterioso, mas uma parte ainda mais surpreendente da história ainda precisa ser contada. Uma comovente história aconteceu em São Giovanni Rotondo, poucos dias antes da morte de Padre Pio.
Uma mulher de Catânia, Sicília, teve um desejo simples, mas profundo: ver Padre Pio e beijar sua mão. Devido às multidões e sua falta de dinheiro, seu sonho parecia impossível. Mas depois de ter um sonho vivido, em que Padre Pio lhe dizia que tinha que visitá-lo rapidamente, pediu dinheiro emprestado e fez a viagem. Sua persistência comoveu a um padre bondoso, que marcou um breve encontro. Ao passar, o Padre Pio parou e olhou para ela com ternura, e a abençoou de uma forma que a fez chorar. Ela disse ao Padre Pio como estava grata por esse inesperado dom de graça. Não sabia que essa seria uma de suas últimas bênçãos, antes de morrer, 15 dias depois. Ao mesmo tempo, a história de Gino Bien trouxe à luz outro incrível ato de bondade de Padre Pio. Gino, um devoto de Vielha, estava chateado com a saúde de sua filha Maria Pia, que ele acreditava estar muito mal, porque poderia ter um tumor ou uma peritonite. Pediu ajuda ao Padre Pio através do Padre Alberto. A resposta do Padre Pio foi clara: Maria Pia não devia mover-se e devia ser operada imediatamente. Sim, era necessário. Poucas horas depois da oração do Padre Pio, Maria Pia melhorou milagrosamente. Sua recuperação foi tão completa que foi enviada para a casa do hospital imediatamente. Isso ocorreu um dia antes da morte do Padre Pio, e este é considerado seu último milagre. Enquanto isso, a Marisa Liberati, nascida em Roma e filha espiritual do Padre Pio, gostava de receber dele conselhos espirituais a cada 2 semanas. Também queria que o Padre Pio desse a primeira comunhão às suas 2 sobrinhas. Lhe digo que ficaria encantado em dar-lhes a comunhão quando terminassem sua educação religiosa em Roma. Lucia e Ana, sobrinhas de Marisa Liberati, terminaram sua educação religiosa em San Giovanni Rotondo. Estavam entusiasmadas para fazer a primeira comunhão, o que é um grande passo espiritual. Seus pais hesitaram e atrasaram, mas Marisa, inspirada por um sonho, decidiu levar as meninas imediatamente ao Padre Pio. A voz do Padre Pio era urgente em seu sonho, dizendo-lhe para agir com rapidez em vez de ir para Lourdes. Ela ouviu esse chamado e fez planos para que as meninas fossem a San Giovanni Rotondo enquanto estavam vestidas com seus trajes de primeira comunhão. Naquele triste 22 de setembro, a igreja estava cheia de fiéis que faziam parte dos grupos de oração mundial do Padre Pio. Era um dia espiritual muito importante e o Padre Pio estava ali, embora fraco e doente. Sua presença foi um conforto para os presentes. Em uma cerimônia muito emotiva, ele deu a Sagrada Comunhão a Lúcia e depois a Ana. Foi um momento feliz em sua vida. Ana Fanoni foi a última pessoa que recebeu a Sagrada Comunhão das mãos do Padre Pio, antes de morrer no dia seguinte. Ao longo de sua vida, o Padre Pio mostrou uma fé e uma devoção inabaláveis. Estava seguro de que Deus estava conosco e de que tudo ficaria bem. Ensinava que a melhor maneira de se conectar com Deus era através da oração e da humildade. Muitas vezes dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Seus ensinamentos enfatizaram a graça da humildade, a virtude da pureza e viver de acordo com a vontade de Deus, especialmente quando enfrentamos grandes problemas na nossa vida. O Padre Pio teve uma grande visão espiritual. Via a vida como um campo de batalha, e cada batalha como um passo em direção à vitória final, no paraíso. Dizia a seus discípulos que mantivessem a calma e a resignação nos momentos difíceis, e que confiassem sempre no amor de Jesus para protegê-los. Jesus nunca os abandonará, lhes dizia, reforçando a ideia de que o sofrimento na terra é efêmero, se comparado com a recompensa eterna que nos espera no paraíso,
Quando o tempo do Padre Pio na Terra chegou ao fim, suas palavras e ações continuaram inspirando e guiando seus filhos espirituais. Deixou um legado de fé que durará muito mais que sua própria vida. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte o gostei para demonstrar seu apoio e também não se esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos como este.